Olá, gatíssimas e gatíssimos, seja muito bem-vindo a esse canal. Me chamo Lorana e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre contraindicações. Exatamente, não é contraindicação a um tratamento específico, mas contraindicação em si. Porque eu percebo que existe uma dúvida muito grande referente à contraindicação e quando a gente avalia, quando identificar uma contraindicação. Então eu vou citar algumas mais clássicas, que é contraindicado em qualquer tratamento, seja ele facial ou corporal, e a gente vai conversando a partir disso. É claro que a gente tem que ter sempre na mente que para cada tipo de tratamento existe a sua contraindicação específica. Por exemplo, se você vai trabalhar com massagem relaxante, existe a sua contraindicação específica, porque a maioria das contraindicações acaba passando pela massagem relaxante. Quase todas as pessoas podem usar, mas sim, existem contraindicações e a maioria das que eu vou citar aqui é uma contraindicação para massagem relaxante. Outro exemplo, você que vai trabalhar com cílios. Existe contraindicação? Sim, mais específica na região dos olhos, mas existe. Então, a gente tem que se atentar quanto a isso. Mas, em tese, uma contraindicação que é muito comum e que gera muita dúvida é a gravidez. Gestante pode fazer X tratamento, Y tratamento, enfim, entre sim e não, a gente fica no depende. Porque realmente a gestação, ela depende de como está o andar da carruagem daquela gestação. Então, quem pode dizer se pode ou não pode é o médico, o obstetra, o ginecologista que está acompanhando a gravidez. Porque, por exemplo, eu não podia fazer muita coisa. Não podia fazer depilação, que eu faço há anos, eu mesmo faço em mim, eu não podia. Por quê? Porque na minha gestação eu tive pouco líquido. E aí, se eu fizesse algo que estimulasse muito a circulação sanguínea, ou que eu suasse muito, ou ficasse muito assim ansiosa ou nervosa, porque, gente, quem faz depilação com cera sabe que dói, que a pessoa fica um pouco mais contraída, e aí eu poderia perder mais líquido ainda, então era uma contraindicação absoluta, eu não poderia fazer. As outras poderia, vamos supor, uma drenagem linfática, não poderia fazer, porque drena líquido. E até descobrir de onde estava a perca de líquido, poderia sair com a drenagem linfática. Então, era uma contraindicação absoluta. O próprio médico, falou que não poderia fazer nada. Então, existe o depende na gestação. No primeiro trimestre, é o mais arriscado de estar fazendo certos tipos de procedimento. Por quê? Porque justamente existe toda a formação do bebê, e é quando o bebê fixa na parede do útero. Então, por exemplo, se a cliente vai fazer, vamos colocar o exemplo da depilação, e ela se contrai muito, ela pode sentir uma cólica muito forte, que é quando o bebê acaba se desprendendo, ou às vezes nem se prendeu ainda e acaba indo embora. Então, tem que tomar cuidado sim, tem que pedir autorização médica sim, e o médico ele vai falar. Alguns médicos, eles pedem, por exemplo, se é facial, ele pede toda a lista de princípio ativo que você vai utilizar. Então, você tem que pôr o princípio ativo do passo número 1, que é o higienizante, qual é o princípio ativo de esfoliante, de tônico, de adstringente, de tudo, sérum, máscara finalizadora, tudo. Normalmente, quando eu peço autorização, eu já mando a lista de princípio ativo, ó, vai fazer esse tipo de tratamento. Às vezes ele libera, às vezes não. Por quê? Porque outra coisa que pode acontecer, que é muito comum, é você estimular melanócitos e acabar hiperestimulando o melasma. Por quê? Porque o melasma oral. E aí a gestação é o quê? Um boom de hormônio no corpo da mulher. E aí, conforme você manipula, você pode estimular ainda mais essa fabricação errônea de hormônio e acaba aumentando para o melasma. Então, tem que tomar cuidado. Melasma, cloasma, tem que tomar cuidado sim, tem que pedir autorização sim. A autorização, como que ela deve ser? Não só para gestante, para qualquer tipo de paciente. Fulano de tal está apto a realizar o tratamento X. Você tem que solicitar uma autorização que o médico descreve o procedimento. É drenagem linfática? Fulana está apta para realizar o procedimento de drenagem linfática. Carimba com data e tudo mais.
Por quê? Porque se ele não coloca, aí ele coloca, sei lá, procedimento estético, e você faz uma aplicação de enzima para gordura localizada numa gestante, e aí ela perde o bebê. Aí o médico fala, não, mas eu pensei que fosse uma drenagem, pensei que fosse massagem relaxante, pensei que não sei o que. Então ele tem que descrever, é limpeza de pele? Limpeza de pele. É drenagem? Drenagem. Depilação? Depilação. Não sei o que lá. Com carimbo e data. Carimbo e data. Sem carimbo, sem a data, não queira, porque pode ser de 1000 anos atrás e aí você acaba... E essa autorização, ela tem que estar no prontuário da paciente no dia que ela foi avaliada, no dia que começou o tratamento. Isso aí a gente tem que estar tudo anotado para se acontecer alguma coisa, tal. Ai, porque eu fiz. Quando que você fez? Não, mas aqui mostra que você fez no dia tal, não estava nem grávida nesse dia. Gente, tem que anotar tudo. Deixar tudo bonitinho no espacinho no prontuário da cliente. Ah, é muita coisa, não sei o quê, mas acaba ficando normal. Quando a gente vai no médico, ele não escreve um monte de coisa. Às vezes você vai no PS da vida, ele não escreve um monte de coisa. Aquilo ali vai ser tudo computadorizado. E aí, você vai para outro hospital, se tiver no sistema, por exemplo, do SUS é um, ele acha, foi em tal hospital. Ou então no próprio hospital que você já foi há 1000 anos atrás, nossa, já veio aqui. Então, tem que tornar isso normal. Outra contraindicação, pressão alta e pressão baixa. É contraindicação? Depende também. Depende também. Se tiver controlada, o cliente, ele pode fazer a maioria dos procedimentos. Pode fazer tranquilamente. Não tem problema nenhum. Agora, se tiver descontrolada, aí fica um alerta, um cartão amarelo. Por quê? Porque pode descontrolar ainda mais ali durante o procedimento e o paciente ter um quadro aí de diversas coisas que pode acontecer. Pressão alta, pode ter um AVC, pode ter uma parada cardíaca, pode ter uma série de coisas, gente, não é brincadeira. Então, pressão baixa, a pessoa desmaiar, aí dependendo do jeito que ela desmaia, ela cai, bate a cabeça, pronto. É claro que você deve pensar, meu Deus, que exagero, que absurdo, isso nunca vai acontecer. Mas, gente, é melhor prevenir do que remediar. As contraindicações estão aí para nos ajudar a determinar o tipo de tratamento que a gente vai seguir com o cliente. Porque muitas vezes a gente não tem resultado no tratamento e é por uma contraindicação que você deixou passar na avaliação. Então, é muito importante sim você avaliar o paciente. Vamos supor que você quer fazer um tratamento de redução de medidas e você não faz avaliação e descobre que não está tendo resultado nenhum. Sabe o que é nenhum? E aí a paciente tem hipotireoidismo. Aquela desregulagem na tireoide que vai fazer com que ela aumente. Se eu não me engano, é o hipotireoidismo. E aí ela engorda e você não entende por quê e tá fazendo tratamento, já usou a melhor enzima do mundo e as melhores massagens, os melhores aparelhos e não tá adiantando nada. Deixou passar na avaliação, não vai ter resultado. Enquanto ela não tratar, você não consegue, você vai sempre estar aquela coisa toda. Outra indicação, retenção líquida. Por qual motivo a cliente está tendo retenção líquida? O tratamento é drenagem linfática, ponto. A cliente tem retenção líquida, drenagem linfática, acabou. Aí você descobre que é algum problema de saúde que ela está tendo. Vai adiantar? Eu prefiro 1000 vezes ser sincera com a cliente e falar, olha, por conta desse motivo, não vai ter resultado. Se você não tratar, não tiver um acompanhamento com o médico para tratar isso, a gente vai estar fazendo e você sempre vai estar piorando. Então, precisa mesmo tratar com o médico. E aí sim a gente começa, e aí você vai ter um ótimo resultado. Muitas vezes, com 2 sessões para quem tem retenção líquida e começa o tratamento, você cessa. E aí, nossa, mas e agora? Eu queria fechar um pacote de 10 sessões. Minha amiga, o que vale? A cliente sair feliz e satisfeita, contando para Deus e o mundo que teve resultado e todo mundo querer ter esse resultado, ou você ficar preso num paciente insatisfeito, que não tem resultado e que você acaba ficando frustrada também, porque quer ver resultado e não vê resultado. O trabalho, muitas vezes, o nosso trabalho, para quem trabalha na área da beleza, da saúde, da beleza, cabeleireiro, agente esteticista, micro, design de sobrancelha, é o antes e depois. Se você não tem antes e depois pra mostrar, a pessoa fica... Teve tem umas 3 semanas ou 4, não me recordo,
exatamente a data, mas eu acredito que seja umas 4 semanas, um mês já, que uma pessoa veio me procurar, ela já me conhece há muito tempo, e ela queria fazer tratamento de redução de medidas, mas ela só marcou quando eu mandei as fotos dos antes e depois. Você tem algum antes e depois pra me mostrar? Aí eu mandei alguns. Ai, nossa, show, vou querer fazer, agendou, acabou. Mas já tinha passado um tempo. Uns 2 dias que eu fiquei de mandar, ela também não tinha falado nada. Eu mandei, ela marcou. Mostrei pra uma outra moça, ela, ai, vou querer fazer esse tratamento com essa enzima, com tudo isso. Nem sabe se vai poder fazer o mesmo tratamento com a mesma enzima, com o mesmo tudo, mas a pessoa quer aquele resultado. É claro que outra coisa também, não quer dizer que aqueles resultados vai ser igual pra todo mundo. Tem que deixar bem claro. Porque aquela contraindicação que aquela cliente tem não é a mesma da outra. Então, aquela enzima que eu usei em uma, de repente, não é a mesma que eu uso na outra. Aquele metabolismo não é o mesmo que vai ser no outro. Isso a gente deixa bem claro para o paciente. Olha, mas essa paciente fazer isso. Você tem que fazer isso, mas tem que ser de acordo com o seu metabolismo. A gente tem que esperar os resultados de acordo com o metabolismo da cliente também. Isso tem que deixar bem claro, porque tem uma ideia muito errada de que a pessoa vê aquele antes e depois e vai ter igual. É legal antes e depois? É legal, como eu falei, o nosso trabalho está se baseado no antes e depois. Mas depende de cliente para cliente. Tem cliente que não ajuda em nada. Não se trata, não reeduca a alimentação, não bebe água e aí não tem um resultado muito bom. E tem aquele paciente que tá ali, aquela coisa toda, médico e tudo, tá se cuidando e aí tem um resultado muito bom em pouco tempo. Então, tem cliente que até ele cair a ficha, que ele precisa ajudar, demora um pouquinho. E aí eu gosto de falar isso logo de cara na avaliação. Olha, precisa ajudar, depende do seu organismo. Porque tem eu não sei se você já percebeu, se você trabalha com estética, provavelmente você já percebeu que tem uma ideia muito errada de que a gente faz milagre. Que em uma sessão a cliente vai estar magra, uma sessão de ácido, a pessoa já tá com a pele nova, sem ruga, sem mancha, sem nada, tá com 10 anos mais jovem, uma sessão. Tem essa ideia muito errada. E se a gente não falar, não deixar claro, não ser sincero na primeira sessão, acaba prejudicando o nosso tratamento, porque aquela pessoa fica triste, aí não quer mais voltar, não quer mais fazer, e aquela coisa toda, aí fala, ai não, mas é que eu fiz, ai não vi resultado nenhum, não senti nada. Mas aí você tem que falar, talvez você não sinta nada. Tem que falar, porque às vezes a cliente, ela fica esperando sentir alguma coisa. Eu tive uma cliente que eu apliquei uma enzima nela e ela falou assim, eu vou sentir alguma dor? Aí eu falei, talvez você sinta. Aí descrevi os desconfortos que ela poderia sentir, mas eu falei, poderia, tá? Não quer dizer que você vai sentir. Ela não sentiu, graças a Deus, que quem sente também se incomoda um pouco. Aí ela me ligou no dia seguinte, menina, eu não tô sentindo nada, será que deu efeito? Será que entrou? E a minha aplicação é sem agulha, então fica, será que entrou tudo que tinha que entrar? Porque eu não tô sentindo nada. Em compensação, eu tive outra que teve todas as reações que eu senti e ela ficou doida. Ai, eu tô sentindo tudo, eu quero fazer, eu quero tirar isso e não sei o que. E quando ela teve o resultado, pronto, tava lá ela animadíssima pra reaplicar, pra fazer a segunda sessão, pra fazer a aplicação. Nem tinha até esquecido dos sintomas. Então, tem que deixar claro pro cliente. Tem que deixar tudo claro. E aí, vamos partir por uma outra contraindicação. Diabetes. Ai, diabetes é contraindicar, pode fazer nada, não sei o que, lá. Depende também. Depende do seguinte fato. O paciente tá tratando? Aí chega, vamos colocar o nome Dona Bonitinha. Ah, não, minha filha, essa semana eu tô tomando a metade do comprimido. Ah, tô me sentindo bem, tô tomando a metade do comprimido, entendeu? Não vou tomar tudo, não. Aí você pergunta, Dona Bonitinha, o médico prescreveu pra senhora tomar metade? Não, tá doido? Ele falou pra tomar o comprimido inteiro, mas eu tô tomando a metade essa semana. Eu falo, Dona Bonitinha, não pode fazer tratamento. Não pode, porque pode piorar a situação da diabetes e aquela coisa toda, e não pode. Diabetes, pressão alta, tem que estar controlado. Ai, Lorana, mas qual tratamento? A maioria deles. Idoso tem a pele muito sensível, um papelzinho, dependendo do idoso.
Tem idoso que a pele tá ótima, tá íntegra e tudo mais. Mas tem idoso que a pele é muito sensível. E aí só a massagem, você lesa o tecido. Acredita? Eu já vi. E aí, se a diabetes estiver descompensada, minha amiga, o que vai acontecer? Não vai cicatrizar aquilo ali. Vai infeccionar, ele não vai sentir nada. Não sente nada, não sente dor, não sente nada. E aí pode ir para uma sepse, uma infecção, uma coisa doida. Uma infecção generalizada e ter uma piora. Peeling, a mesma coisa. Microagulhamento, a mesma coisa. Depilação, não preciso nem falar. A maioria deles. Não pode. Não pode, gente. Não pode. Tem que estar controlada, a pele tem que estar íntegra. Vamos supor, tratamento de rugas para terceira idade. Essa é justamente o público. A maioria das vezes é o público que tem diabetes. Claro que não é regra. Tem muitos jovens também que tem. Mas o público mais maduro, a pele é sensível. Tem uma perca significativa de líquido, de hidratação. Então não adianta você colocar um tratamento muito invasivo, por exemplo, um jato de plasma, que a maioria não é jato de plasma, é eletrocautero, que vai queimar o tecido literalmente numa pele que está desvitalizada, que precisa de hidratação, que precisa de nutrição. Muitas vezes o tratamento ele não tem uma eficácia do jeito que a gente espera, porque precisava primeiro tratar a base. E aí entra no que eu sempre gosto de falar. É bom o esteticista, a pessoa se especializar em tratamentos avançados, e colocar, eu faço estética avançada e tudo mais. É ótimo, mas só que tem que saber a base. Então, tem que saber quando que a pele precisa de uma nutrição antes de um tratamento invasivo, um tratamento mais avançado, de repente um peeling diferente. Não precisa ser esse, precisa ser qualquer outro, até o tradicional. A pele precisa estar íntegra para receber. Então, muitas vezes a gente precisa fazer um protocolo de nutrição, de hidratação na própria intradermo, que a gente vai aplicar a enzima para justamente hidratar. Às vezes a pessoa precisa de uma limpeza de pele nutritiva. Então, precisa avaliar. E esses três são os mais comuns de ser contraindicado na maioria dos tratamentos. Mas é claro que, por exemplo, vamos supor que você tenha dúvida sobre gordura localizada. Eu quero falar sobre isso, vamos supor. Aí você deixa nos comentários, fala mais sobre a contraindicação de gordura localizada para tratamento de redução de medidas. Ou para tratamento de mancha, de rugas, de tudo. Deixem nos comentários para não ficar um vídeo muito extenso. Para a gente conseguir conversar